Então, as dicas voltadas para o grupo do segundo ano começam com a parte de PA. E na listinha, a primeira questão de vocês é a questão número 1. Né? No laboratório está sendo realizado um estudo sobre a evolução de uma população de vírus. E a seguinte sequência de figuras representa os 3 primeiros minutos. Vocês têm que olhar para as figuras e perceber que no primeiro minuto existe o desenho de um triângulo que representa o vírus. No segundo minuto existe o desenho de 4 triângulos, mostrando que os vírus estão se reproduzindo. No terceiro minuto são 7 triângulos. Ele pediu para considerar essa evolução sendo constante. Vocês tinham que contar e perceber que está evoluindo de 3 em 3. Se evolui através de uma soma de um fator constante, isso é o que a gente chama de progressão aritmética. Então, o primeiro cara é o 1, começou com o vírus. O segundo é o primeiro, mais o quanto cresceu, é o 1, mais uma vez o 3. Aí eu cheguei no 4. O terceiro cara é o 1 mais essa razão 2 vezes o 3. Aí eu dei um exemplo aqui na sala, se eu quisesse chegar no quarto minuto, tudo partiu desse vírus, do primeiro. Só que eu somo essa razão 1, 2, 3 vezes. Então, para eu chegar em qualquer posição, eu dependo do primeiro, que nesse caso é 1. E eu somo a razão um determinado número de vezes. É sempre essa posição menos 1. A questão, então, que ela deseja é que você chegue lá a análise após 1 hora, ou seja, 60 minutos. Então eu vou partir do primeiro, um vírus, e vou somar a razão, que é o pular de 3 em 3, uma certa quantidade de vezes. Essa quantidade é o n-1. Se eu quero chegar na posição 60, 60 menos 1, 59. Só chama atenção que se você ler da esquerda para a direita e não ficar atento, você primeiro vai somar e depois vai multiplicar. Porque é um erro. Eu tenho que primeiro executar a multiplicação. Então a multiplicação é 77 mais 1. Minha resposta é 178. E no gabarito de vocês é letra C. A questão que nós vamos fazer é a questão 15 da folhinha, que é uma aplicação do termo geral, né? Mas uma situação contextualizada. Uma pessoa que hoje pesa 70 kg, e eu indico você fazer isso em gramas, 70 mil gramas, né? Está acima do seu peso e quer voltar ao peso normal. O objetivo é para 56 kg ou 56 mil gramas. Suponha que uma dieta alimentar resulte em um emagrecimento. Então a pessoa vai perder 200 gramas a cada semana. Fazendo essa dieta, a pessoa alcançará o seu objetivo ao fim de quantas semanas? Então o que a gente chama a atenção? Hoje o indivíduo está com 70 quilos. Mas a cada semana ele vai perdendo 200. Então eu vou somando algo que é negativo. A ideia de soma é para manter a sequência em mente, que é uma PA. Né? Agora essa razão não é uma razão positiva, porque a minha sequência não é crescente. Algo que eu vou perdendo é uma sequência decrescente. Então meu primeiro termo são 70 mil gramas, a massa de hoje. E a razão, a cada semana eu vou perdendo 200 gramas. Lembrando que para chegar em qualquer termo, eu sempre vou partir do primeiro e somar a razão uma quantidade de vezes. Mas essa quantidade é sempre a posição menos 1. Então, meu objetivo é um dia chegar aos 56 kg, aos 56 mil gramas. Hoje, que é o início, eu tenho 70 mil. Eu tenho que saber quantas semanas tem que se passar, então eu vou descobrir primeiro a posição, né? Em que posição eu tenho que chegar, perdendo 200 gramas por semana. Então eu peguei esse termo que tinha o sinal de menos, passei para o outro lado, esse termo agora fica positivo. Os 70 mil, quando recebe os 56 do outro lado, vai ficar 70 mil menos 56 mil, que dá 14 mil. Eu tirei 2 zeros de um lado, 2 zeros do outro. E o 2 está multiplicando, passa dividindo. 140 dividido por 2 deu 70. Então vou chegar na letra N. Menos 1 passou para o outro lado, N igual a 71. O que a gente chama atenção é que quando a posição é 1, ainda não passou nenhuma semana.
Na segunda posição da sequência, só passou uma semana. Na terceira posição da sequência, só passaram 2 semanas. A quantidade de semanas é esse número menos 1. Então, se o meu objetivo será alcançado quando a posição numérica for 71, é porque aí já se passaram 70 semanas. E o gabarito é a letra D. Então, falando de PA, que é a questão 5 da folhinha, ele manda considerar a sucessão de figuras que são estruturadas com palitos de fósforo. Né? Então, a primeira figura é um quadrado, então são 4 palitos. Na segunda figura são 3 quadrados, então são 12 palitos. Na terceira figura desenhada, 1, 2, 3, 4, 5 quadrados, são 20 palitos gastos para construir essa figura. Aí ele fala, suponha que essas figuras representem os 3 primeiros termos de uma sequência de figuras que seguem a mesma lei de formação. Nesse caso, o número de fósforos necessários para que seja possível exibir todas as figuras. Então, assim, não é só saber quantos fósforos nós gastaremos para a figura de posição 50. Ele quer saber quantos fósforos nós temos que ter para montar a primeira, e montar a segunda, e montar a terceira. Ele quer a soma de todos os palitos. Então, na primeira figura foram gastos 4, na segunda figura foram gastos 12, na terceira figura foram gastos 20. Então, estamos diante de uma sequência que cresce de 8 em 8. Se cresce a partir de um mesmo fator, nós chamamos de progressão aritmética. Nosso primeiro passo, vou descobrir a última figura, que é de posição 50, quantos palitos nós vamos gastar. Então, na posição 50, eu terei o que eu gastei na primeira, mais esse número, que é a razão, um determinado número de vezes. A quantidade de vezes que a razão entra é sempre esse valor menos 1. Então, para eu chegar na figura de posição 50, a primeira gastou 4 palitos, e eu somo a razão, que é o 8, um determinado número de vezes, 49 vezes. Faço o primeiro produto, 392, somei 4, 395. O segundo passo é a soma de todos os palitos gastos para preencher todas as figuras. Aí é bom que o candidato saiba que a soma de uma PA é simplesmente fazer o primeiro mais o último, tudo isso vezes a quantidade sobre 2. Então a soma das 50 figuras é o que eu gasto de palitos na primeira, mais na 50ª. Na primeira são 4, na última são 396, logo essa soma dá 400. Primeiro mais o último vezes a quantidade sobre 2. Primeiro mais o último, 400 palitos. Mas são 50 figuras sobre 2. Aí eu simplifiquei, porque está multiplicando, isso deu 200. Vezes 50, 10 mil. É questão 2, só que agora a gente está falando de PG, né? Então, a PG é super importante que o aluno vá para a prova ciente como se trabalha a soma da PG. Então, a soma da PG é sempre o último termo vezes a razão, tudo isso menos o primeiro, sobre a razão menos 1. Então, a questão fala da raiz de uma árvore e vai mostrando o tamanho da raiz de nível para nível. Só que tem uma lei de formação, né? Até o nível 1, o tamanho da raiz tem uma profundidade de 1 metro. Para passar no nível 2, do 1 para o 2, é metade do anterior. Do nível 2 para o nível 3, é metade da metade, ou seja, 1/4. Então ele mostra uma sequência que está sendo multiplicada sempre com o mesmo fator. Então toda vez que a gente tem um produto, a gente já vai lembrar da ideia da PG. Produto de um fator constante, de forma que esse fator receba o apelido de razão, realmente caracteriza uma progressão geométrica. Então, se eu quisesse até o H1 eu tenho 1 metro de profundidade. Se fosse até o H2 no desenho, é 1 metro mais meio metro. Se fosse até o H3, é 1
mais 1/2 mais 1/4. Se fosse até o H4, que é onde vai a figura de vocês, é 1 mais 1/2 mais 1/4 mais 1/8. A pergunta é, qual seria a soma até o H10? Como a soma eu preciso do último, eu preciso saber quem está lá no H10. Então eu vou escrever aqui, ó. H1 é o 1 sozinho. O H2 é 1 mais 1 sobre 2 elevado a 1. O H3, 1 mais 1/2 mais 1/4, que é 2 elevado a 2. Então eu mostrei para os alunos que até onde a gente ia era uma potência de 2, onde o expoente era uma unidade menor. Até o H4, 2 elevado a 3. Até o H3, 2 elevado a 2. Até o H2, 2 elevado a 1. Como a questão está pedindo até o H10, eu vou escrever essa soma até o 1 sobre 2 elevado a 9. E agora que eu sei quem é o último, eu posso aplicar a formulinha da soma para saber a distância total. Então é o último vezes a razão. O último, que é 1 sobre 2 elevado a 9, vezes a razão, que é o cara que eu multiplico o tempo todo, que é meio. Menos o primeiro. Menos o primeiro. A primeira medida, que vem sempre à frente, é 1. Sobre a razão, menos 1. Sobre o meio, menos 1. Aí agora é conta. Multiplicação de potência de mesma base, eu somo os expoentes. E 1 vezes 1 deu 1. Meio menos 1 deu menos meio. Então a primeira coisa que eu fiz foi mudar o sinal, tanto embaixo quanto em cima. Aí quando eu mudei o sinal, eu mudei a ordem. O menos 1 virou mais 1, levei para frente. O 1 sobre 2 elevado a 10 ficou menos 1 sobre 2 elevado a 10. E lá embaixo, o 2 que está dividindo, passa para cima multiplicando esse bloco todo. A última dica do bate-papo de hoje é a questão 4 da folhinha, que fala sobre a desidratação do tomate, né? Então ele começa falando 1 kg de tomate, aí eu já associei para 1000 gramas, que é a situação do tomate antes. Ele é constituído por 80% de água. Nós fizemos 80% de 1000 para chegar à conclusão que antes o tomate tinha 800 gramas de água e o restante é aquilo que a gente chama de polpa. Essa massa é submetida a um processo de desidratação. Então a água é retirada. A água é retirada. E nesse novo processo eu tenho 20% de água. Né? Se 20% são de água, o restante é aquilo que a gente chama de polpa. Então, o que a gente tem que focar é o seguinte: a questão fala o tempo todo da água. Não pense na água, você não pode pensar naquilo que está variando. Vamos facilitar o problema pensando no que permanece constante. Então nós tínhamos 200 gramas de polpa e continuaremos a ter 200 gramas de polpa após a desidratação. Só que essa polpa agora, ela está associada a um percentual maior. Perdi água, percentual de água caiu, mas o da polpa subiu. E sempre no total tem que ter 100%. Então se esses 200 gramas de polpa agora são 80%, qual a massa do meu tomate para eu poder falar de 100%? Então 80 vezes que o meu tomate tem que ter é 200 vezes 100. Peguei o 80 e passei dividindo. Simplifiquei em cima e embaixo por 40. 200 dividido por 40 dá 5. 80 dividido por 40 dá 2. Então 5 vezes 100, 500. E o 2 embaixo. Metade do 500, 250 gramas. Então nessa nova situação, para que isso seja verdade, o meu tomate tem que estar pesando aí, né, uma massa.